A geografia é um fator determinante no destino dos povos. Não é um fator absoluto, mas é um fator primário e importante, porque é a partir dele que se começa a desenhar o ambiente das nações ou futuras nações. Por isso, algumas regiões foram impulsionadoras de grandes civilizações e outras dificultadoras do desenvolvimento de nações. E outras simplesmente serviram como barreiras absolutas, que serviram mais como uma espécie de muralha civilizacional, que só seriam parcialmente superadas após dezenas de milhares de anos de evolução humana com a chegada de tecnologias modernas no período pós-revolução industrial. Mas algumas são, digamos, complicadas, fazendo com que os povos delas fiquem oscilando entre serem conquistadores e conquistados, por servirem como ponto de conexão entre áreas ricas e pobres ou para regiões de valor estratégico. No vídeo de hoje, vamos ver como a geografia foi responsável por fazer com que um povo fosse o mais escravizado da história. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações ou nos seguindo nas outras redes do Telegram e Instagram. E considere a hipótese de virar membro do canal. Assim você terá acesso antecipado aos vídeos e acesso aos vídeos exclusivos e às lives exclusivas. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. O caso dos eslavos da Europa Oriental é curioso porque eles foram parte de uma reação em cadeia de conquistas na Europa medieval. Conforme ondas de invasores da Ásia Central expulsaram as porções de populações eslavas antes deles das estepes ucranianas para os Balcãs e para o que hoje nós chamamos de Europa Centro-Oriental, o que empurrou as populações celtas e germânicas para o oeste. E os eslavos também foram povos conquistados pelos canatos mongóis, pelos alemães, búlgaros, turco-otomanos, pelo Império Habsburgo e até de outros povos também eslavos. Já no final da Idade Média, os invasores germânicos expulsaram os eslavos de volta a leste do rio Oder e ao sul. Os invasores eslavos nos Balcãs expulsaram os romenos para as colinas e montanhas dos Carpatos, o que faria com que os romenos criassem uma cultura isolacionista e hostil a estrangeiros. A hegemonia russa se estendeu aos poloneses e aos ucranianos durante aquele período e aos povos não eslavos no Cáucaso, na Ásia Central e no Báltico. Nações que já foram grandes impérios, como a Polônia, a Boêmia ou a Hungria, iriam se ver subjugadas por países que eram muito diferentes deles. Esse histórico de permanentes conquistas criaram um sentimento de indignação e de glória perdida entre os povos da Europa Oriental, principalmente entre os eslavos. Por isso, tal como com outros povos culturalmente fragmentados, economicamente subdesenvolvidos e politicamente desunidos, os eslavos da Europa Centro-Oriental eram subjugados de muitas maneiras como servos possuídos por seus próprios nobres, ou de estrangeiros que eram vendidos como escravos no Oriente Médio e na Europa. Inicialmente, quando os invasores da região migraram para a produção agrícola e não mais nômade nos séculos VI e VII, a servidão era desconhecida pelos camponeses que muitas vezes buscavam a proteção de nobres militarmente poderosos para a segurança física em uma era onde a força bruta e atitudes violentas eram o normal. Com o tempo, essa dependência acabou se tornando no sistema de servidão como conhecemos hoje. Essa servidão implicava não apenas obediência, mas também a perda do direito de locomoção. Os servos que tentavam fugir frequentemente eram torturados quando capturados, às vezes tendo seus cabelos incendiados e os narizes cortados. E abaixo dos servos estavam os escravos, sendo que o principal diferencial entre eles era que os servos pertenciam à terra e só poderiam ser vendidos junto com a terra, em vez de serem uma propriedade à parte que poderia ser vendida de forma separada. Além disso, os servos tinham certos direitos, embora o fato de que a maioria desses direitos só existia em tribunais estabelecidos pelos próprios nobres proprietários de terras, tornasse esses direitos um tanto quanto vagos e ambíguos quando surgiam disputas entre os servos e esses proprietários de terras. Os escravos, no entanto, não tinham nem mesmo essas proteções mínimas e podiam ser comprados, vendidos, trocados ou até mesmo mortos
pelos seus proprietários. A escravidão aqui não era igual o dos africanos, como as pessoas imaginam, mas sim de pessoas escravizadas localmente, fosse por crimes ou por dívidas. E alguns camponeses empobrecidos vendiam seus filhos para a escravidão para poder sobreviver quando a família não podia se sustentar, sendo que a quase totalidade era a de eslavos, que eram tanto servos como escravos. Esse sistema de escravidão era comum na Europa centro-oriental e saqueadores estrangeiros ou exércitos de conquistadores que vieram depois, em campanhas militares na região, levavam os eslavos capturados para serem vendidos em outras terras, incluindo Espanha, Alemanha, mas principalmente em grande quantidade no Egito e na Síria. A costa dálmata foi uma das fontes mais permanentes de produção de escravos em toda a história humana, não apenas usando a população majoritariamente eslava daquela região como fonte, mas também de eslavos e outros povos que ficavam mais a leste no Cáucaso ou nos Balcãs. E estamos falando de muitos séculos antes do primeiro africano ser levado para as Américas. Os eslavos estavam sendo escravizados em grande escala e sem paralelo histórico. Russos em centenas de anos eram escravizados por invasores turcos e outros ao longo da costa dálmata por pelo menos 6 séculos, enquanto vários grupos de eslavos vendiam uns aos outros para a escravidão, que competiam pelo domínio desse mercado humano com iranianos e turcos. Os eslavos eram tão amplamente vendidos e ligados à imagem de escravidão que a própria palavra para escravo foi derivada da palavra para eslavo em muitos idiomas da Europa Ocidental, assim como em árabe, e não ao contrário como muitas pessoas associam, de eslavo significando escravo. E a definição desse destino se deve ao conjunto de fatores geográficos da região, assim como outras áreas de exportação de escravos de longa duração. As terras altas dináricas, que é uma cordilheira na Europa meridional que atravessa partes da Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia e etc., tinham características ambientais que promoviam o subdesenvolvimento, a pressão demográfica e a pressão política, e por consequência estimulava os conflitos. Uma crista costeira que se erguia como um muro do mar no interior e outras cristas formavam dobras paralelas em direção ao mar Adriático. Elas separavam as regiões habitadas em vales estreitos e longos chamados de polia, cada um isolado do outro por cadeias de montanhas áridas onde os pastos eram escassos e a comunicação era bastante difícil. Os poucos rios que atravessavam as barreiras não eram navegáveis, o que desestimulou o comércio e o desenvolvimento econômico daqui. E as gargantas estreitas que cortavam a área não podiam ser usadas por veículos com rodas, fator que só iria mudar na metade do século XX. Por causa desse complicado e difícil ambiente montanhoso, os desastres naturais geralmente eram locais e às vezes limitados a um único vale, o que fez com que se criasse mais pressão por uma intensa competição de recursos pelos povos que existiam ali, o que frequentemente se tornava em banditismo e guerras regionais. Embora a geografia desta área fosse diferente da africana, os efeitos dela sobre as pessoas foram bastante parecidos, produzindo uma desunião cultural e política que acabava tornando ambos os povos vulneráveis às forças invasoras. E assim como no caso da África, aqueles que capturavam as pessoas não eram geralmente os mesmos que controlavam o comércio de escravos. E isso é muito importante, porque tanto na Europa como em outras partes do mundo, guerreiros e piratas frequentemente capturavam pessoas e comerciantes comuns, incluindo escravos, entre as mercadorias que eles vendiam. Sendo que a quase que totalidade do comércio de escravos na Europa medieval era administrada por judeus que vendiam brancos europeus do leste europeu ou do sul da Europa, nas fronteiras com o mar Mediterrâneo, aos árabes e turcos otomanos. Assim como povos mercantes como os chineses no sudeste asiático ou os Yao na África Central, que também incluíam os seus próprios semelhantes por entre as mercadorias que vendiam. E essa prática não era vista como sendo controversa na época. Isso foi mudando apenas gradualmente na Europa centro-oriental, conforme os nobres locais viram que a servidão era mais lucrativa do que a própria escravidão, o que levou a esse sistema entrar em decadência já no final da Idade Média. Quanto às pessoas sendo escravizadas por estrangeiros, a consolidação de estados mais fortes no final da Idade Média e início da Era Moderna foi um fator vital para o declínio desse tipo de escravidão na Europa Oriental.
O surgimento de um Estado moscovita significou que qualquer pessoa que tentasse escravizar russos agora iria enfrentar um exército nacional, e o surgimento de outros estados territoriais na Europa Oriental também cercou seus povos com um poder militar melhor e forte pelo menos o suficiente para bloquear antigos invasores, sobretudo os islâmicos. As dificuldades de estabelecer estados nacionais grandes nos Balcãs, que é uma área montanhosa, deixou os povos dessa região vulneráveis por mais tempo. Porém, o estabelecimento de estados nessa região e de impérios que governavam sobre ela acabou com o sistema de escravidão. Até por essa razão, quando os europeus ocidentais se estabeleceram nas Américas e buscaram mão de obra escravizada, a África era uma das poucas fontes que ainda existiam na época. As conquistas do Império Otomano no sudeste da Europa colocaram muitos dos eslavos sob domínio dos turcos, que obrigavam a esses povos eslavos a pagar uma espécie de imposto que era feito através de crianças do sexo masculino, que eram levadas como escravas para serem convertidas ao Islã e treinadas para postos militares no centro dos janizaros ou para vários cargos civis como burocratas do governo otomano. Apenas como exemplo, durante os 30 anos de reinado do sultão Muhammad, o Conquistador, no século XV, entre 15 mil a 20 mil crianças foram escravizadas. E isso ainda não inclui os números de meninas brancas que eram vendidas também no Império Turco Otomano e na África do Norte. Essa prática não iria acabar até o fim do século XVII, época em que aproximadamente 200 mil meninos já haviam sido escravizados. Nem todas essas crianças eram eslavas, mas também incluía cristãos conquistados. Mas a vasta maioria dessas crianças eram eslavas e, em menor grau, gregas e armênias. O domínio otomano nos Balcãs durou 5 séculos e deixou uma cicatriz profunda na região. Em diferentes graus e por diferentes períodos de tempo, isso afastou muitos europeus do desenvolvimento cultural do restante da Europa durante a ascensão das potências marginais do ocidente da Europa. Assim como todos os povos não muçulmanos conquistados no Império Otomano, os eslavos foram designados a posições inferiores nas leis e políticas do Império. Além disso, mesmo nas comunidades cristãs, que eram oficialmente reconhecidas pelas autoridades otomanas, os eslavos ainda eram designados para fazer parte da estrutura da Igreja Ortodoxa grega, tornando eles subordinados tanto em assuntos religiosos quanto seculares aos gregos. Apesar de todas as suas leis rígidas e desiguais, o Império Otomano estabeleceu algum Estado de direito em uma área que até então sempre foi devastada e desorganizada pela guerra, e entre pessoas que anteriormente viviam sob vontades dos nobres locais, o que fez com que esses nobres fossem forçados a fugir após a conquista otomana, e com as leis otomanas tornando a situação do camponês pelo menos um pouco menos pesada. A servidão seria então eventualmente extinta sob o domínio dos otomanos. Como exemplo, no começo não houve tanta resistência popular nessas áreas em serem governadas por Istambul, e apenas nos séculos seguintes isso mudaria conforme o império ia enfraquecendo e os oficiais subordinados em Istambul e nas províncias ganharam mais poder ou se tornaram mais corruptos e opressores em relação às pessoas que eles governavam. Foi somente nos últimos séculos do Império Otomano que a resistência ao domínio deles começou a se tornar algo realmente sério entre os eslavos e outros povos do sudeste da Europa. Apesar de que essa região, o sudeste da Europa, tenha acabado ficando dividida por séculos graças a guerras entre vários governantes cristãos europeus e o Império Otomano, a divisão nem sempre foi por motivos religiosos ou étnicos. Quando o sultão Bayezid I lutou contra os húngaros e valáquios no século XIV, as suas tropas tinham, por exemplo, a participação de sérvios. Além do que, os vassalos do Império Otomano geralmente incluíam príncipes cristãos que eram esperados para lutarem ao lado dos turcos otomanos. De qualquer forma, fica claro como a geografia acabou condenando os eslavos ao maior período contínuo de escravidão da história da humanidade, coisa que só seria superada conforme outros estados, como por exemplo o Estado russo, iria surgir posteriormente. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para entender como a geografia acabou condenando o povo e beneficiando outros. Abraços e até o próximo vídeo.